Saiu de supetão. Felipe Luiz manda prender, manda soltar no Flamengo e faz pedido a José Boto. Boto acata, tem contratação no Flamengo, várias outras notícias. Você que tá aí, toca meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, tô aqui em frente ao gramado que o Flamengo vai treinar bem daqui a pouquinho, tá? Segundo treino do Flamengo aqui nos Estados Unidos, o Flamengo treinou aqui ontem, né? Mas à noite, no anoitecer ali do dia pra noite ali, né? Foram 50 minutos que a imprensa foi liberada para registrar o treinamento. Hoje a gente também está liberado para registrar o treinamento, no entanto, não sabemos se a gente vai poder gravar todo o treino. Esse aqui é o campo do Florida Gators, né? Tem um enorme jacaré lá, deve ser área de crocodilo, jacaré, enfim, alligator, todas essas nomenclaturas que a gente tem aí. E o técnico Felipe Luiz daqui a pouquinho vai realizar o segundo treino aqui nos Estados Unidos. A temperatura hoje tá um pouco mais amena, né? Mas porque tá cedo, o sol clareou, vocês podem ver esse céu azul maravilhoso, mas daqui a pouco, meu amigo, o bagulho vai ficar doido e realmente vai ficar difícil para aguentar o frio. Eu até queimei meu dedo aqui, mas não tem problema. Vamos seguindo aqui com as notícias do Flamengo. Tem jogo do Flamengo, né, minha gente? Flamengo tá jogando, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tava 2-1 pro Boa Vista, né? Vê aí, Gordola, quanto tá agora o jogo do Flamengo. Uma partida realmente péssima do Flamengo, o Flamengo jogando bem mal aí, né? Tá 2-1 ainda, né? Eu tive que gravar logo porque o treino já vai começar. O Pablo teve uma falha assim clamorosa, uma situação assim realmente complicada, mas gente, é o primeiro jogo da temporada, a gente sabe como é que é, o torcedor tá ansioso para ver o time dentro do campo. Não é o time principal do Flamengo, né? São garotos, a gente viu outros times grandes, né? Perdendo, empatando, o Botafogo perdeu pro Maricá, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu. Eu gostei muito daquela declaração do Boto, que ele disse que o importante é ser feliz ao final da temporada, tá? Vai ter percalço, o time vai oscilar, é um time de garotos misturado com jogadores que não vieram aqui para os Estados Unidos. O Carlinhos fez gol, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. O Campeonato Carioca é pré-temporada, não é passando pano, mas é pré-temporada, beleza? Vamos avançando aí, pessoal, tem mais notícias pra gente acompanhar aqui. O Léo Ortiz deu uma entrevista coletiva, logo depois o José Boto também falou. A gente vai repercutir as palavras dessas duas figuras do Flamengo. Alô, torcida do Flamengo de Uberlândia, tem uma boa notícia pra terra do Uber, tô brincando, tem boa notícia aí pra Uberlândia. Flamengo e Portuguesa pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, foi marcado pro dia 5 de fevereiro, tá? 20 dias antes do meu aniversário, há 3 dias após a decisão da Supercopa do Brasil, e está encaminhado para acontecer em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Clubes estão perto de oficializar. Vai lembrar que o primeiro clube do Bruno Henrique foi, né, um clube de Uberlândia, né? Ele começou jogando no Parque do Sabiá. A última vez que o Flamengo esteve em Uberlândia, inclusive, né, teve uma emoção muito grande lá por parte do Bruno Henrique. A nação rubro-negra é pesada em Uberlândia, não tenho a menor dúvida disso, e realmente vai ser bem bacana aí o Flamengo jogando aí em Uberlândia. O Flamengo que devia a empresa que vendeu seus mandos de campos aí, alguns mandos de campo, e inclui agora, em vez de jogar no Nordeste, né, vai ter essa partida em Uberlândia, beleza? Tem 5 mandos que o Flamengo vai ter que pagar, né? São os 2 do Maranhão, tem agora de Aracaju, tem um de Campina Grande, e tava um pendente. Agora o Flamengo paga essa empresa jogando em Uberlândia, e as outras partidas do Flamengo naturalmente serão no Maracanã, tirando o jogo do Volta Redonda, que aconteceria no estádio Raulino de Oliveira, na cidade do Aço, que inicialmente estava marcado para Manaus, agora foi remarcado para Brasília. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, bateu o martelo e prefere jogar no Mané Garrincha em Brasília a atuar no Raulino de Oliveira, ou seja, a estreia do elenco profissional do Flamengo em um jogo oficial na temporada será
em Brasília contra o Volta Redonda pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Vene Casagrande listou aqui alguns motivos por isso acontecer. O gramado dos dois estádios, na avaliação do Flamengo, o Mané Garrincha parece um melhor estado. A logística para ir para Brasília é menos desgastante do que para ir para Volta Redonda. Além disso, o Flamengo e o Voltaço vão receber uma boa quantia de dinheiro por jogarem em Brasília, né, pessoal? Então, teve a situação, né, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, do gramado. Eu já fui várias vezes para Volta Redonda, minha avó mora em Volta Redonda, adoro Volta Redonda, mas é 1h30, mais ou menos, da onde eu moro, né? Mas da onde os atletas saem, demora um pouco mais, né? Pode chegar até 2 horas de viagem, eles vão de ônibus, pode pegar 2h30, de repente se pega um trânsito ali na Serra das Araras, que tá em obra, né? E aí você gera realmente um desgaste maior, não tem aeroporto em Volta Redonda, então o time teria que ir de ônibus para Brasília. Pô, pessoal, Volta Redonda é muito mais perto, Pedrão. Como assim? É mais perto, é bem verdade. Entretanto, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, vai de avião. Você pousa lá em Brasília, papum, já tá lá no B-Hotel. Geralmente é esse hotel que, pelo menos na antiga gestão Flamengo, ficava hospedado. Ainda não tá definido o hotel, mas essa partida diante da equipe do Volta Redonda, o Voltaço, vai acontecer em Brasília, e ainda bem que vai ser com o elenco principal. Volta Redonda tá com um bom time, tá na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, saiu da Série C, foi pra Série B, tá competitivo, tão injetando dinheiro, então tem que levar com seriedade essa partida aí para que o Flamengo realmente consiga uma boa vitória, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Segundo a Emanuele Ribeiro do GE, companheira de jornalismo nossa, que inclusive está aqui, o Flamengo não prevê lucro na pré-temporada dos Estados Unidos, sem tempo hábil para organizar a viagem por causa da troca de gestão. O clube rubro-negro tentará não tirar dinheiro do próprio bolso para arcar com os custos, então não vai ter lucro, entretanto também não deve ter prejuízo, tá, pessoal? Vai ser uma viagem que o Flamengo veio, vai promover a marca, vai respeitar a competição, porque já assinou um contrato lá atrás. Eu fiz essa pergunta, aliás, ao Léo Ortiz, sobre se faz muita diferença, né, se influencia negativamente você fazer uma pré-temporada aqui no frio dos Estados Unidos e depois jogar no calor do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas como todo o Brasil. O Brasil está localizado no hemisfério sul, que estamos no verão, aqui no hemisfério norte estamos no inverno. Então eu fiz essa pergunta, ele falou, olha, realmente, né, você tá muito frio, né, mas uns 2 jogos lá no calor do Rio de Janeiro, a gente já melhora essa situação. Ele também enalteceu a torcida do Flamengo, falou que ficou impressionado como, pô, estamos aqui no hemisfério norte, nos Estados Unidos, e cara, vocês estão vendo essas grades aqui? Pois é, mesmo quem não for imprensa, o cara, ele consegue acompanhar o treinamento, né? O torcedor do Flamengo que vier aqui, né, no complexo esportivo do Florida Gators, consegue acompanhar o treino do Flamengo por conta dessas grades ali. É bem verdade que eles poderiam colocar um tapume provisório aqui, como tem mais ali à frente, mas o Flamengo falou, não, pode deixar aberto, né? O torcedor vem aqui, acompanha o treino, a imprensa vai lá, vai gravar o treino de novo, não sei se 100% do tempo. Vamos fazer essa transmissão lá no Pedrão RN TV, por isso que é importante que você vá lá, se inscreva também. A gente está levando uma nova transmissão, eu, Gordola, WL, Yuri, vai ser uma transmissão bem fantástica, então espero contar com a presença de vocês. Vamos avançando aqui na pauta. O Carlinhos, segundo a RTI Esportes, despertou o interesse do Mazatlán, equipe mexicana. O clube mexicano ofereceu $800 mil, cerca de 4 milhões e 800 mil reais, para ter o jogador por empréstimo de uma temporada. Além do Mazatlán, o atacante também está no radar do Vitória, Criciúma e Cuiabá. Nesse domingo, Carlinhos entra em campo pelo Flamengo na estreia pelo Campeonato Carioca. Já entrou em campo, aliás, meteu gol, inclusive. Pessoal, tá vendo aí, Pedrão? Carlinhos decisivo, meteu gol. Segue 2-1, né, Gordola? Segue 2-1, o Flamengo continua perdendo pro Boa Vista, mas, cara, é lógico, vamos criticar, não é pra perder, o Flamengo tem que ganhar, mas, gente, é uma partida
é a primeira partida, é pré-temporada, as pessoas têm que ter paciência também, não é elenco principal, é um catadão, é categoria de base misturado com Carlinhos, com Lohan também é categoria de base, era das categorias de base, mas já subiu profissional. Então existe uma questão do entrosamento, não é o treinador, não é o Felipe Luiz que tá lá, não tô querendo dizer que o Rafael Bahia é péssimo técnico, não, mas cara, tem que ter paciência, tem que aguardar, de repente o Flamengo até empata, vira, não sei, né? Não sei quantos minutos de jogo que tem aí. 40 minutos, então difícil, 45 né? 45 já, então jogo terminado basicamente, o Flamengo perde o jogo, mas cara, vamos seguir, vamos pro próximo jogo, e, enfim, né? Vamos com a pauta, com as notícias do Flamengo. Pedrão ter passapano, não, cara, calma. Se continuar nessa pinda aí, Bahia, a gente desce o pau. Vamos lá. Santa Clara contrata atacante do Sub-20 do Flamengo. O Santa Clara de Portugal acertou a contratação do atacante Adriel, que esteve por último na equipe Sub-20 do Flamengo e foi campeão mundial da categoria. Adriel tinha contrato com o Flamengo até janeiro, porém não chegou a um acordo para renovar o seu vínculo. Sem renovação, Adriel saiu livre para um time português. O atacante viajou para Portugal e assinou o contrato com Santa Clara. Em 2024, Adriel fez 22 jogos pelo Sub-20 e marcou 9 gols. Informação do Flabase em conjunto com o Flazoeiro. Vamos avançando aqui. O Flamengo não exercerá a opção de compra de Thiago Medeiros, de 20 anos. Ele que é nascido em 2004. Ele tem contrato encerrando em janeiro, tá? Sem opção de compra exercida, Thiago retorna ao Atlético Goianiense e deverá ser negociado com Santa Clara de Portugal. O Flamengo tinha a possibilidade de comprar 70% dos direitos econômicos do jogador por R$1.200.000. Informação do Flabase também com o Flazoeiro, beleza? Existe a informação que o empresário do Pulgar tá forçando, né? O Mauro César publicou isso. Empresário forçando saída de Pulgar por intermédio de uma proposta pífia em se tratando de suposto interesse de clube europeu. Se drobarem a aposta, sou favorável à venda. O Flamengo não deve abrigar insatisfeitos, mas se tem contrato, que pague um valor justo. Exatamente, igual foi o Fabrício Bruno. Pagaram um valor justo na minha avaliação porque foi à vista. Fosse parcelado em 3, 4 vezes, não seria justo. Que o Fabrício Bruno é um bom jogador, não era titular do Flamengo, tem uma deficiência na saída de bola, ok, 7 milhões de euros à vista, tá insatisfeito, tá bem Flamengo, tá bem Fabrício, tá bem pro Cruzeiro, foi embora. Inclusive, o Boto falou que o Flamengo, a gente vai avançar mais ao vídeo, tá? Mas essa situação do chileno Eric Pulgar. Se subirem a proposta, show. Se não subirem, meu amigo, aí que fique por aí mesmo. Pessoal, eu sei que é uma certa daqui, de lá, mas agora é o oficial do oficial. Flamengo se acerta com Karabag do Azerbaijão e Juninho chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O atacante é o primeiro reforço da era BAP no Flamengo, Luiz Eduardo Batista, beleza? E aí, o Juninho fará exames médicos antes de assinar o vínculo que será válido por 4 anos com o Flamengo, ou seja, até o final do ano de 2028, beleza? Então, 4 anos, está assinando 2025, então 29, né? Até o final do ano. Não, porque não tá contando, porque não tá contando. Então, até o final do ano de 28, porque nós estamos no início do ano, tem essa questão também. Havia expectativa de o atacante se juntar ao grupo nos Estados Unidos para a pré-temporada, mas hoje é improvável que isso aconteça por causa da documentação. A gente já falou sobre isso. Visto, eu passei um perrengue danado para tirar meu visto. É lógico que o Juninho teria toda a assessoria do Flamengo, aquela questão toda, mas é complicado. O Flamengo pagará 5 milhões, fica parado, 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões e 200 mil reais ao Karabag do Azerbaijão de forma parcela. Pedrão, tu não fala que tem que ser à vista, mas aí é problema deles. Pro Flamengo eu quero que pague à vista. Se os caras aceitaram parcelado, aí é problema dos caras. Eu vou ficar cuidando de Karabag? Eu sou dirigente, mas tu também não é do Flamengo, mas eu sou torcedor do Flamengo, quero melhor pro Flamengo.
Juninho estava sendo negociado antes com o Sevilla da Espanha, mas o Flamengo entrou forte na negociação. Filipe Luís foi o responsável por convencer o atacante através de um telefonema no último final de semana. Aquela palavrinha ali, mole do Filipe Luís. Na quinta-feira, o rubro-negro formalizou a proposta oficial. O clube estava esperando concretizar a venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 7 milhões de euros, 44 milhões de reais, para ter mais fôlego no caixa para oficializar essa questão do Juninho. O atacante, que é negociado pela empresa Márcio Bittencourt Sport, passou a ser monitorado por clubes europeus no ano passado, quando se destacou na Liga Europa. Foram 11 jogos, 2 assistências em 25 jogos na temporada 2024/2025, atual temporada europeia, beleza? Revelado pelo Atlético Paranaense em 2015, o atacante chegou ao Estoril Praia, de Portugal, em 2019. No país, ele ainda jogou no Chaves antes de se transferir ao Karabag. No ano de 2023, o clube do Azerbaijão segurou o assédio por Juninho nos últimos meses porque sonhava em jogar a Liga dos Campeões 2025. Como não foi classificado, Karabag aceitou vender o brasileiro e fechou o negócio com o Sevilla até o Flamengo entrar na história e fazer mudar de ideia. Ou seja, o Flamengo deu um chapéu, um belo de um chapéu para cima da equipe do Sevilla. O Juninho, apesar de ter esse sonho de jogar a UEFA Champions League, a Liga dos Campeões, ele vai jogar agora pelo Flamengo aí a Libertadores da América, que é muito melhor que a Liga dos Campeões, lógico que não tecnicamente, mas todo o glamour, a taça, né, os lasers no olho, a altitude, não sei ainda se foi apresentada para o Juninho, todos esses fatores, ela é traiçoeira, como diria João Guilherme, torna a Copa Libertadores realmente muito romântica, muito especial e todo mundo quer ganhar a Copa Libertadores da América. Juninho não terá custo alto na folha salarial do Flamengo, o atacante chega com vencimentos de mês bem menores que Fabrício Bruno, por exemplo. O zagueiro seria reserva em 25 e foi vendido ao Cruzeiro. O novo atacante custará 42% a menos que o ex-defensor rubro-negro, portanto não deve receber um alto salário no Flamengo. Um dos motivos do Juninho ter desistido do Sevilla para fechar com o Flamengo foi o fato de saber que no time brasileiro as chances de ser campeão de títulos importantes são bem maiores do que no Sevilla, pelo menos ele argumentou isso nas conversas com os empresários. O jogador entende que a visibilidade no rubro-negro em cenário mundial será maior caso ele se destaque, por exemplo, numa seleção brasileira, né? O Igor Jesus, que ninguém sabia quem era, estava jogando lá no Catar, né, no Emirados Árabes, quer dizer, ele veio para o Botafogo, fez meia dúzia de partidas boas, já foi para a seleção brasileira, né, no Botafogo. Então imagina o cara no Flamengo jogando com uma torcida de 45 milhões, todo mundo assistindo, o técnico da seleção mais de perto, e a gente sabe que o Dorival gosta de realizar essas contratações, essas convocações de atletas brasileiros, vai ganhar muito mais visibilidade, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, beleza? Sobre a entrevista coletiva do José Botto, né, não foi uma entrevista coletiva, foi mais ali um papo, né? José Botto sobre rumores e saídas. Não vai sair nenhum jogador importante, que fiquem sabendo disso. Não especulem sobre isso, que sai esse, aquele, não sai ninguém importante. Então, vamos lá, vamos interpretar. Não é que não sai ninguém. Não vai sair ninguém importante na avaliação do Botto. Então ele acabou de dizer também que o Fabrício Bruno não era importante, né? Não era, enfim, relevante, titular, né? E jogadores titulares, como o Wesley, o Léo Ortiz, Léo Pereira, não devem sair do Flamengo. E ele comentou que é um ano difícil para o Flamengo e quando aceitou a proposta do Flamengo, ele já sabia desse ano difícil do Flamengo. O Flamengo tem muitas contas a pagar, comprou o terreno, tem a compra do Alcaraz, que foi caríssima, tem várias outras questões, tem a questão lá do gasoduto do terreno. O Flamengo vai realizar contratações, não significa que o Flamengo não vai contratar, mas vai ser uma situação mais apertada. Então não adianta forçar a saída. Se não vier uma proposta absurda, o Flamengo não vai vender. Né, senhor Eric Pulgar? Não adianta forçar a saída, não. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, deixa o like, tamo junto, saudações brasileiras.